seguinte, eu tô gravando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje eu vou gravar um vídeo que eu acho que é muito importante fazer uma pequena diferenciação aqui, que é a seguinte, tá? A diferença entre o codependente extremo e o codependente mais moderado. Por que eu tô falando isso? Parece que eu tô meio, sei lá, né? Geralmente nas páginas, já falei isso várias vezes. Geralmente nas páginas, nos grupos e nos canais as pessoas falam que narcisista se relaciona com empatas. Eu não acredito muito nessa teoria. No entanto, já conheci muita gente empática, muita gente boa que veio a se relacionar com pessoas altamente abusivas. Então, afinal de contas, narcisista se relaciona com empatas ou não? Minha opinião, gente, é a seguinte: o narcisista, ele se relaciona, se for um codependente moderado, pode ser sim o chamado empata, que eles chamam aí nos canais e nos grupos. Se for um codependente extremo, eu já acho que é um problema. Mas, Sara, existe nomenclatura? Não existe nomenclatura. Eu que estou falando aqui da minha cabeça, mas é que eu reparo que tem atitudes diferentes, mesmo dentro dos grupos de codependentes. Sabe por quê, gente? Só voltando àquilo que a gente estava falando, o que é o codependente? É o que depende junto. A pessoa está lá com atitudes nocivas, ao invés de você se decidir por ir embora daquela situação, você continua ali. E você continua e tolera um monte de absurdos. Ah, mas Sara, você acha que é com todo mundo? Gente, a questão é a seguinte, não é que eu acho que é com todo mundo ou que eu não acho. O que eu percebo é que tem pessoas que ficam completamente alheias a tudo só para manter um relacionamento. Tem codependentes, por exemplo, que por um acaso foram parar numa relação ruim e ou eles percebem que aquela relação é ruim e já rompem, ou mesmo que demore, mas eles não toleram aquele comportamento. E tem o outro tipo de codependente, que é a pessoa que sequer percebe que aquilo é ruim, ou até percebe, mas acha que é assim mesmo. Um codependente que seja empático, ele vai ter um mínimo de empatia e compaixão, em primeiro lugar, pelos filhos. Por que eu tô falando isso, gente? Porque tem gente que tolera tudo pra manter uma relação. Aí, às vezes, até bota a culpa nos filhos. Quantos casos que nós já não vimos de mulheres, por exemplo, que põem a culpa na filha, ou o marido, seja ele pai ou padrasto da filha, abusa da filha, e a mãe coloca a culpa na filha. Ah, você que seduziu meu marido, você quer roubar meu marido. Você tá entendendo? Ah, é você que não presta. Pode ser menina novinha, mas a culpa não é do cara, a culpa é da menina. Por que eu tô falando isso aqui, gente? Você acha mesmo que uma pessoa dessa é empata? E se a mulher tá vivendo com um estuprador, ela é codependente. Por que ela é codependente? Senão ela ia ter horror de viver ao lado de um estuprador. Ela não ia racionalizar a ponto de achar que aquilo ali é normal ou que a culpa é da filha. É empata essa mulher? Não é, gente. Já recebi relatos aqui mais antigos nos quais os filhos e as filhas narravam que o pai era narcisista e a mãe codependente até facilitava os abusos, facilitava surras, facilitava coisas absurdas. Então, muito codependente, principalmente o extremo, ele vai puxar a sardinha pro abusador. E uma pessoa dessa não é empática. O codependente moderado é aquele que muitas vezes sabe que aquilo ali é um absurdo, muitas vezes é ele ou ela que entra em depressão, que tem as doenças psicossomáticas e fica mal. Porque está numa dinâmica que está contrariando muito a sua psique e a sua forma de ver os relacionamentos. Mas às vezes essa pessoa ou não pode ou não consegue largar logo de cara. Aí ela está sendo codependente e muitas vezes ela busca ajuda, ela consegue denunciar, se for caso de denúncia, ela consegue ir para outro tipo de relacionamento. Pelo menos ela tenta.
E quem não tenta? O codependente extremo, geralmente, ele vem com jargões do tipo: ah, toda a família tem problema. Ah, mas é assim mesmo. Ah, mas ele é ruim de um lado, mas é bom do outro. Ah, mas ele também teve uma infância difícil. Eu tô falando ele, mas poderia ser ela, tá, gente? Tem pais homens codependentes também. Tem pais homens codependentes também das mulheres, das mães narcísicas. Que chega lá e fala: essa mãe é boazinha, essa mãe é sua mãe. Quando a pessoa percebe que tem algo de errado e defende o filho e tenta, mesmo que não consiga logo de cara separar-se, ela é uma codependente moderada que pode vir a superar e pode vir a criar uma nova história para ela e para os filhos, ou para ele. E quando a pessoa acha que não tem nada de errado e racionaliza tudo, ou chega e fala: ah, mas é melhor com ele, é ruim com ele, pior sem ele. Pode ser com ela também. Ah, já estamos casados há tanto tempo, vai largar agora? Ah, mas trai, mas todo homem trai. Ah, tua mãe brigou? A mãe é assim mesmo, mãe é assim mesmo. E equipara às vezes uma coisa que é tão grave, que adoece, que causa depressão, ansiedade, síndrome do pânico, várias doenças psicossomáticas. Conheço pessoas que perderam a vitalidade todinha por viver com pessoas tóxicas assim. Aí o ser humano acha que isso é normal. Pra pessoa achar que isso é normal, racionalizar, relativizar e deixar filho sofrendo. É porque, pra mim, é um codependente extremo. Outro exemplo de codependente extremo, aquela senhora, hoje é uma senhora, na época era uma mulher mais jovem. Eu cito esse caso assim 1 milhão de vezes aqui, mas é porque é um absurdo, né? Aquela senhora, a Nancy Garrido, ela era, acho que ainda é, mas tá presa, né? Pro resto da vida ela fica presa. Ela era esposa de um pedófilo que praticou, se eu não me engano, um dos sequestros mais longos da história da humanidade. Que ele é o marido dela, do Felipe Garrido, e ele sequestrou uma menina na época de